Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem. E hoje estou mais uma vez aqui para a gente falar sobre a Kaspersky. Hoje a gente vai falar sobre uma ferramenta da Kaspersky que vai auxiliar vocês nessa jornada difícil que é conscientizar os usuários sobre a segurança referente à internet, como que essa segurança cibernética pode ser utilizada. Então, bora pro vídeo para a gente falar um pouquinho sobre isso. Então, aqui a gente vai ter a Kaspersky Automate Security Awareness Platform, ou a SAP, que é uma ferramenta online de fácil gestão, pensada para desenvolver competências de segurança cibernética com seus usuários. Essa plataforma foi criada por especialistas de segurança da Kaspersky e ajuda na conscientização de forma mais simples, fazendo com que eles consigam assimilar essa informação e passando testes e campanhas de phishing também para que o usuário consiga entender e a gente consiga testar se ele absorveu aquele conteúdo. Então, a gente vai verificar aqui, essa é a plataforma. Então, a partir do momento que a gente vem para cá, a gente cria um usuário com administrador e a partir disso a gente consegue ter acesso a esse painel. Então, nesse painel, o que a gente vai ter de informação? A gente vai ter algumas recomendações da própria Kaspersky. Então, ele vai nos falar: confira os recursos, prepare o treinamento, comece o aprendizado. Aqui a gente vai ter as questões de usuários, então, quem está estudando, quem está concluído, quem está não atribuído, quem está pausado e o total de usuários e o total de licenças que a gente tem disponível no momento. Aqui as ações, né, que vocês como administradores precisarão fazer, como adicionar usuários, importar, iniciar treinamento, adicionar ao treinamento, pausar, retomar ou até baixar um relatório para entender como é que está esse ambiente como um todo. E aqui a gente consegue ter uma visão de como que está sendo o dia a dia dessas pessoas. Então, você vai ter os grupos, né, de baixo risco, risco médio e alto risco desses usuários, e vai saber quantos usuários estão em cada um desses grupos e quem é que está estudando, quem é que está concluído, se tem algum não atribuído, o nível de conclusão e a data de término estimada para esse grupo. E com essas informações, caso tenha alguma coisa, né, que a gente precise de alguma atenção, vai estar aqui nesse outro gráfico nos falando quem é que precisa dessa atenção de vocês. Então, quem é que vai estar, que não vai conseguir concluir esse curso no prazo, quem vai estar significativamente atrasado, quem vai estar realmente só atrasado, quem está no prazo está ok e quem é que está adiantado, que vai conseguir terminar esse curso que a gente estabeleceu. Então, a gente vai ter todas essas informações a partir daqui. Aqui, a gente vai ter a questão dos usuários. Então, o primeiro passo que a gente precisa fazer é trazer esses usuários para cá, para poder os atribuí-los aos grupos, né, de acordo com o nível de risco de cada usuário, e iniciar esse treinamento. Então, um modo da gente trazer esses usuários é colocando aqui informações sobre ele, como nome completo, apelido, e-mail e o grupo ao qual ele vai corresponder. Porém, a gente também pode importar essa informação, fazendo um upload de lista de usuários que vocês tenham, fazendo sync com o próprio Active Directory. Então, a gente consegue trazer essa informação para cá, para que traga essas informações do Active Directory para dentro desse local, ou até de um local AD também. E aí, a partir desse momento, a gente consegue vir aqui para os grupos de treinamento. Então, como é que funciona isso? A gente vai criar os grupos para que a gente consiga estabelecer quais são os parâmetros de cada grupo. Então, que determinado usuário é de baixo risco, risco médio e de alto risco para a organização. E, de acordo com isso, quais são as informações que cada um deles vão ter que trabalhar. Então, o que a gente vai ter aqui na parte de criação do grupo? A gente tem como adicionar novo grupo, colocando o nome desse grupo do modo que a gente quiser, então, como High Risk, por exemplo. Então, um curso, a intensidade, né, o tempo que a gente vai precisar colocar, que essa pessoa vai precisar estudar, então tem 10 minutos, 20 minutos, 30 ou até indeterminado. A gente também tem como colocar qual que vai ser
a pontuação mínima nos testes, porque a cada um desses conteúdos a gente vai ter um teste para poder passar. Então, a gente tem desde o mínimo de 0 até 100%, a depender do quanto a gente estabeleça essa informação. Então, aqui ele está com 80% de pontuação mínima para passar. E aqui a gente tem o programa de treinamento referente a esse curso. Então, a gente tem como colocar, bom, esse daqui vai ser um curso de iniciante. Então, eu vou colocar essas informações, nível avançado, nível intermediário, e ele vai ter todos esses tópicos. Então, a gente tem desde o tópico de e-mail, senhas e contas, navegação na web, redes sociais, segurança, dispositivos móveis, dados confidenciais, LGPD e essa Industrial Cybersecurity que acabou de adentrar agora no ano de 2022 e a gente ainda vai ter muitos lançamentos referentes à plataforma porque ela está sempre se atualizando referente ao conteúdo. Então a gente consegue criar aqui e estabelecer para que esse curso comece a ser efetuado. Em relação ao conteúdo, a gente vai ter aqui vários conteúdos referentes ao ambiente. Então, sobre o programa, como que vai ser feito? O plano de aprendizagem de conteúdo sobre segurança. Então, como eu havia comentado, a gente vai ter todas essas informações aqui, desde e-mail até LGPD, que é um assunto super atual. Então, a gente vai ter uma plataforma, uma biblioteca dividida, né, sobre essas informações, e aqui a gente vai ter cada informação sobre todos esses conteúdos que a gente tem. Então, sobre os níveis, a gente vai conseguir entender o que é um nível iniciante dentro dessa primeira informação. Então, que funcionários são capazes de reconhecer e enfrentar grandes ataques, baratos e fáceis, e a gente pode ir colocando de acordo com cada nível sobre eles. Então, a gente tem o nível de iniciante, o nível básico, que vai abranger todas essas informações aqui, o nível intermediário, né, que são funcionários que são capazes de reconhecer e enfrentar ataques enfocados em um pequeno grupo de alvos, por exemplo, e até o nível avançado, que são capazes de reconhecer ataques direcionados de pessoas específicas e resistir a eles. Então, a gente tem várias informações aqui sobre esses níveis. Mas a gente pode vir aqui, de novo, novamente no conteúdo, e consegue entender um pouquinho mais dessas informações. Então, do nível iniciante, ele vai me falar quais são as lições que cada uma dessas pessoas vai receber. Então, quais são as lições referentes a e-mail. Então, a gente sempre vai trabalhar com o conceito de que, quando a gente fala da Kaspersky, a gente consegue ter todas as informações das lições. Então, quais são as ameaças, quais os e-mails são perigosos. Nisso, depois, a gente vai ter o e-mail de reforço, que é um meio da Kaspersky, né, dentro dessa plataforma de aprendizagem, de reforçar aquela informação para absorver aquele conteúdo com esses usuários. Teste de conhecimento e sempre no final de cada módulo a gente tem um ataque simulado. Então, a gente tem uma simulação de ataque para verificar que aquele conteúdo foi absorvido pela sua equipe, pelas pessoas que estão fazendo os cursos. Isso em todos os módulos, de todas as lições, a gente vai ter essa informação aqui. Voltando aqui, a gente vai ter o nível básico, né? Da mesma forma, passando por todos eles, a gente tem aqui o que tange a ataque simulado vai ter informação, o que tange a teste sempre vai ter essa informação. E aqui o nível intermediário, então ele vai trazer todas as informações do nível intermediário, então a gente consegue verificar cada uma das lições que os nossos usuários vão receber referente a esse nível e o nível avançado também. Então a gente consegue ter esse nível de informação. Caso vocês queiram verificar, a gente consegue vir aqui e escolher uma dessas informações para a gente entender o que exatamente vai chegar para essas pessoas. Então a gente consegue clicar aqui e ver essa informação. Então entender como que seria essa lição vai ser passada para os usuários. Então aqui a gente consegue ter mais ou menos uma ideia de como seria. Então a gente pode clicar aqui e ter essa informação. Ou, por exemplo, como que seria o e-mail de reforço que essa pessoa iria receber. Então, a gente consegue ter essa informação aqui também. Outra questão, né, que a gente tem quando a gente fala dos conteúdos é uma simulação de phishing. Então, a gente tem aqui os ataques simulados
nos módulos que ele é pertinente. Então, a gente sempre vai ter o ataque simulado nos módulos que são pertinentes, como o e-mail. Então, a gente vai ter esse ataque. Porém, caso a gente queira aplicar algum tipo de ataque, fazer alguma campanha, a gente vai ter aqui o simulador de phishing. Então, a gente tem aqui as campanhas que estão programadas, que estão iniciadas, que estão concluídas, que estão canceladas, por exemplo. A gente pode vir aqui criar uma campanha. Então, a gente pode escolher informação referente a qualquer tipo de ataque. Então, por exemplo, assuntos super atuais, como Covid-19, como manutenção técnica de servidor, como mensagem não entregue, pedido efetuado. Então, coisas do dia a dia, exatamente. Para quê? Para que a gente reconheça se eles entenderam que aquilo pode ser um problema. Então, por exemplo, referente ao Zoom, referente a receber dinheiro. Então, a gente tem várias questões que são do dia a dia mesmo, para que os usuários tentem identificar que isso realmente é um problema. Isso daqui, se eles clicassem, se não fosse uma coisa referente a um teste da empresa, uma campanha de phishing, seria um problema para a organização. Então, a gente tem várias informações aqui referente a situações do dia a dia mesmo. Então, a gente vai ter todas essas informações e consegue colocar aqui, criando uma campanha. Então, vou colocar aqui a campanha com o meu nome, escolher aqui alguma dessas informações. A gente vai ter aqui quem são os usuários, a gente vai adicionar essa campanha e vai começar a trabalhar com a programação referente a eles. Outra questão que a gente também consegue trabalhar aqui são as configurações referente à empresa. Então, por exemplo, a gente consegue adicionar um logotipo da sua empresa. Então, a gente pode colocar um logotipo para que apareçam essas informações para vocês. Aqui a gente vai ter os nomes, né, referente ao nome da empresa, qual que é o especialista, qual que é o endereço do suporte técnico. Aqui, configurações de treinamento, a gente tem como ativar ou não simulações de ataque de phishing e testes antecipados, permitindo que esses usuários consigam fazer os testes com antecedência para confirmar o conhecimento para conseguir passar para a próxima unidade e não precisar fazer a unidade por inteiro. Aqui a gente vai ter outro campo de campos e regras personalizados, então vocês podem personalizar de acordo com regras referente a empresas. Então a gente tem regras de grupos, consegue colocar campos específicos aqui nas suas campanhas, nos próprios cursos. Aqui a gente vai ter as configurações de saudação, então a gente pode adicionar saudação aqui, tanto de e-mail e do sistema e do portal do usuário, para quando ele chegar, quando ele conseguir, a gente consegue, quando ele for começar, a gente consegue visualizar o que ele vai receber. Então, nesse caso, ele teria o quê? Prezado usuário, Helpdesk incluiu você na lista de alunos inscritos no programa Noções Básicas de Segurança, realizado pela EasyWord. Para iniciar, acesse seu portal e confirme. Então, ele vai ter essa informação. Porém, caso vocês queiram trocar, a gente consegue colocar aqui outro tipo de saudação. E aqui, referente aos certificados, porque a cada final de cada curso, de cada módulo, o usuário recebe um certificado como modo dele entender que o que ele está fazendo é uma coisa importante, que está realmente agregando valor tanto para ele como pessoa, pelo conhecimento que ele vai estar adquirindo, como também para a empresa. Então, a cada módulo ele vai receber um certificado falando que ele conseguiu fazer, que ele terminou o certificado da unidade, por exemplo, senhas e contas do iniciante, do e-mail do iniciante. Então, ele sempre vai ter certificado referente a tudo. E aqui a gente vai ter integração também com SSO, caso seja necessário. Então, a gente consegue se integrar ao Single Sign-On para que a senha seja a mesma do domínio, para não precisar colocar várias senhas. E aqui a gente consegue colocar o domínio da empresa também. Então, vindo para cá, eu tinha separado para a gente dar uma olhada em como que seria uma demonstração de lição. Então, abri aqui para a gente, dentro do próprio site da Kaspersky, que eu vou mostrar para vocês onde fica. Mas aqui ele vai nos mostrar, então eu vou escolher aqui a língua inglesa, ele vai me falar aqui, referente, que é uma lição interativa, que a gente vai aprender sobre Hansware. Então, a gente consegue dar um start, e ele vai nos falando as informações aqui do que a gente precisa entender.
E aí ele vai mostrando informações referente a essa lição. Então, a gente consegue trabalhar em cima dessa atenção do usuário com lições interativas para que ele entenda melhor como que pode ser feito, o que pode ser feito referente a cada uma dessas lições. Então, clicando aqui nessa parte da lição que eu havia separado, ele vai nos explicar como que seria um ataque de ransomware referente ao WannaCry, por exemplo. Então, a gente consegue assistir o vídeo, né, de informação, de como que seria, mas eu vou mostrar para vocês onde exatamente fica essa informação, né, para vocês conseguirem ter acesso a isso aqui. Então, a gente vai ter aqui o próprio site da Kaspersky, né, onde a gente começou esse vídeo, falando sobre a questão de conscientização, os objetivos, né, como que de formação, como que a gente pode trabalhar, a questão da otimização, automatização completa de gestão da formação, então como que vai ser feito, vai ser por lição, depois e-mail de reforço, teste de conhecimento e ataque simulado, sempre com espaçamento para quê? Para a gente ter a certeza de que aquele conteúdo foi absorvido pelos usuários de vocês, pelos grupos, pelas pessoas que estão fazendo esses cursos. Então aqui ele vai ter essa lição de demonstração que eu mostrei para vocês agora há pouco, referente a essa outra página que eu havia aberta. Mas caso vocês tenham interesse em fazer um teste, a gente tem aqui dentro do próprio site da Kaspersky como um experimente grátis. Então ele vai ter todas essas informações aqui no próprio site, vocês têm como iniciar um curso online em poucos passos e clicar aqui em experimente grátis, ele vai te levar para aquela tela pedindo para você fazer o cadastro, então você pode escolher aqui qual que é o referente às informações que você quer trabalhar, dá um OK e aí ele começa a te levar para a página de administração, que é aquela página que eu estava, porque eu já estou logada nessa daqui, mas ele vai te levar para a página informando para você colocar os dados referentes à sua empresa para você conseguir fazer um teste. E nessa trial, ele nos disponibiliza 5 licenças de trial durante 30 dias para vocês testarem, entenderem como que seria, como que é feito essas simulações, o conteúdo, se isso se adequa à realidade de vocês. Então, pessoal, referente ao WhatsApp, são essas informações hoje. Caso vocês tenham qualquer dúvida, qualquer coisa, estamos à disposição e podem colocar as dúvidas aqui abaixo no vídeo também, que a gente também vai estar respondendo. Mas se vocês precisarem de qualquer coisa, é só entrar em contato com a empresa e até o próximo vídeo.